Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar. Graças a Deus, mais uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Vamos orar, buscar a presença de Deus. Sexta-feira, um culto de cura, de libertação. Talvez você esteja enfermo, acamado. Na igreja, as pessoas levam, roupas, fotografias, onde nós oramos, ungimos e abençoamos. Aqui nós colocamos nosso copo com água e cremos que Deus está realizando milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e poderoso Pai, neste momento de oração, Deus, eu quero apresentar ao Pai amado, cada vida que está conosco, Senhor, nesta hora, ó Pai eterno. Que esta vida agora, ó Pai, seja alcançada com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que nesta noite, Deus, haja cura, sim, Pai. Haja libertação. Haja, Deus, uma transformação. Haja, Pai, uma novidade de vida, Deus, sobre esta vida, sobre esta casa, Pai, porque creio eu na Tua palavra. Creio eu no Teu poder, Pai Santo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor tem o melhor para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos à leitura da palavra de Deus. Vamos falar sobre escolhas. Nesta noite eu quero falar sobre escolhas. No livro de Gênesis, capítulo 13, vamos ler o versículo 11 especificamente. Gênesis, capítulo 13, versículo 11. Depois nós vamos entrar nos pormenores. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Essa passagem a Bíblia fala sobre Abraão e Ló. Quem foi Abraão? O pai de multidões. Abrão, depois Abraão, e foi uma pessoa ricamente abençoada por Deus. Por que o tema nesta noite é sobre escolhas? Porque a nossa vida é baseada em escolhas. Tudo que nós fazemos é feito através de escolhas. Como hoje é sexta-feira, geralmente na sexta, é um culto de libertação, é um culto de cura divina. E muitas vezes as escolhas que nós fazemos traz para nós maldição, doenças, enfermidades, problemas espirituais, um monte de coisa que afeta a nossa vida e até mesmo afeta a nossa família. Se você for ler a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, vamos ler. Versículo 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, presta atenção. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Deus chamou a Abraão. Falou, sai
da tua parentela aí, sai da tua familiares aí, vai para a terra aonde eu vou te mostrar. A Bíblia fala que Abraão pegou o que ele tinha, né? Pegou a casa dele e foi embora. Ele foi confiando em quem? Nas suas capacidades? Não. Ele foi confiando em Deus, porque ele sabia que aonde ele estivesse, amém? A bênção de Deus estaria com ele. Mas a Bíblia fala que o seu sobrinho Ló, ele também quis ir com ele. E foi juntamente com Ló. Foi sendo abençoado. Por quê? Foi junto com Abraão, perdão. Por que ele foi sendo abençoado? Porque sobre Abraão existia uma bênção. Sobre Abraão havia uma promessa de bênção. E ele foi caminhando com Abraão, sendo abençoado. Se você for ler no versículo 13, por completo, a Bíblia fala que com Abraão havia pastores cuidando dos seus animais, né, das suas ovelhas. E Ló também tinha os seus pastores cuidando das suas ovelhas. Só que entre eles começou a haver desavença. Começou a haver contendas. Chegou um ponto aonde Abraão chama Ló e fala: olha, não está dando mais para andarmos juntos. Faz o seguinte: olha para onde você olhar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Vamos parar um pouquinho nessa questão, dessa divisão. A confiança que Abraão tinha em Deus era tão grande, era tão enorme e tão maravilhosa, ele deixou a escolha na mão de Ló. Por quê? Ele sabia que aonde ele fosse, a bênção de Deus estaria com ele. Não foi essa a promessa de Deus? Aonde você for, estarei contigo. Quem te abençoar, eu também abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu também irei amaldiçoá-lo. Ele estava o quê? Despreocupado. Tão somente confiante em Deus. Por quê? Deus, ele não olha como o homem olha. Deus não olha como o homem olha. Lembra de Samuel? Quando ele foi ungir Davi como rei? Meus irmãos, né? Tudo, esse. Não, Samuel, não olha assim. Eu olho lá dentro. Chegou o ponto de Ló se separar de Abraão. O que ele faz? Ele olha as campinas, né? Tudo bonita, verde. Ele falou: nossa, ali meus gados vão se apacentar, né? E vão ficar tranquilo. Eu vou estar de bom tamanho. O erro de Ló foi escolher aquilo que agradava os olhos. Ele não se preocupou em saber aonde ele estava pisando. Ele olhou simplesmente com os olhos da carne e foi embora. Foi. Mal ele sabia que ele estava entrando em Sodoma e Gomorra. Uma cidade de práticas pecaminosas. Homem com homem, mulher com mulher. Ali era pai com filho, era uma orgia. Era uma coisa terrível. Mas ele não sabia, né? Ele olhou apenas as coisas boas. Não se preocupou em se atentar, olhar para aquilo que agradava a Deus. Se Ló fosse um pouco mais inteligente, não fosse ganancioso, porque ele não foi com Abraão, porque ele é parente de Abraão, não. Ele foi porque ele ouviu as bênçãos de Deus. Ele foi ganancioso. Se ele fosse uma pessoa mais humilde, mais ponderada, ele chamaria os seus pastores, repreenderia eles
e continuaria a caminhar com Abraão. Era simples, mas não, né? Naquela de maneira de querer crescer, de ser o melhor, falou, escolhi as terras melhores e foi embora. E foi. Ele se estabeleceu em Sodoma e em Gomorra. Só que chegando lá, a família dele começou a viver uma dificuldade tremenda, porque naquela cidade não tinha lei, não tinha regra. Tanto é que os homens que estavam lá, né, queriam ter relações com ele. Começou a ver aquelas coisas ruins. E Deus, e Ló, né, Abraão começou a clamar pela vida de Ló, porque Deus disse que iria destruir aquele lugar. Olha onde Ló se enfiou. No lugar aonde Deus iria destruir. Aí Abraão começa a clamar a Deus. Senhor, mas se tiver lá 50, não, por amor aos 50 não destruirei. Abraão sabia que não tinha. Aí ele começou a reduzir. Falou, não tem jeito. Nós vamos destruir a cidade. Mas por amor a Ló, Deus envia anjos para tirar Ló daquele lugar. E aqueles homens, né, queriam ter relações com os anjos. Homens pecaminosos, homens maldosos. Deus fala para Abraão, sai daí. Para Ló, perdão, saia desse lugar. E não olhe para trás. Começou a sair. Quando começou a chover, né, enxofre, aquela chuva de fogo, a mulher de Abraão era de Ló, eu estou confundindo muito, né? A mulher de Ló olha para trás. Quando ela olhou para trás, tornou-se uma estátua de sal. Aqui nós vemos duas coisas. Escolhas erradas e ainda olhar para trás. Quando você sai de um lugar, não olha para trás, não. Siga em frente. Siga aonde o Senhor está te mandando. Tome cuidado com as escolhas que você faz. Muitas vezes, né, é agradável aos olhos. Mas será que está agradando a Deus? A bênção estava com Abraão. Se Ló permanecesse firme no propósito de estar com Abraão, ele estaria sendo abençoado constantemente. Mas não, ele quis, né, partir. Não, eu vou para lá. Como eu disse, se fosse um pouco sábio e humilde, teria repreendido os seus pastores, colocado ele no lugarzinho dele quietinho ali e teriam tido uma caminhada de bênção. Mas, infelizmente, ganância, né, está enraizada no coração do ser humano. Uma outra pessoa, lá em Juízes, capítulo 6, ali fala sobre Gideão. Quando Deus escolhe Gideão, olha que interessante. Você já tomou alguma decisão, ou você sentiu de Deus alguma decisão, e você já provou a Deus? Ou você tem medo? Você tem medo, não. Não tenha medo. A Bíblia fala que Gideão estava lá, né, no lagar, malhando trigo, escondido dos medianitas, que estavam lá destruindo todo mundo. O anjo do Senhor aparece a ele. O exalta, né? Ele falou, você está ficando doido, né? Em outras palavras. Não tem o que está acontecendo aí? Ele falou, não, mas você vai ser chamado por Deus. Você está sendo escolhido por Deus para livrar o povo das mãos dos medianitas. Aí ele se confronta com o quê? Com uma escolha. Ele tinha que escolher. Vou ou vou ficar quietinho aqui? Eu estou acomodado aqui, escondidinho, tudo bem, ninguém vai estar mexendo comigo. Ou eu vou escolher a receber
este desafio. Bom, o que ele faz? Bom, já que é de Deus, então eu preciso, né? Fique quietinho aqui. Correu lá, pegou um cabrito, assou, colocou o cabrito lá. Então, se é Deus, eu quero ver se realmente é de Deus. A Bíblia fala que o anjo tocou, o fogo queimou tudo aquilo, o anjo foi embora. Foi embora. Gideão não estava contente ainda, porque era uma coisa muito grande, né? Uma coisa muito grandiosa. Aí, lá para o versículo 30, 36 em diante, ele fala: bom, se é realmente Deus que está me levando para essa jornada, ele pegou um novelo de lã, de algodão, falou: olha, que haja orvalho em toda a relva e nesse novelo aqui não haja. Deixou lá durante toda a madrugada. Dia seguinte ele vai lá, né? Vê a relva tudo molhada, pega o novelo de lã e sequinho. Ele fala: bom, Senhor, não estou duvidando, né? Mas, ao contrário agora, que a relva esteja toda seca e o novelo de lã esteja cheio do orvalho da noite. Vai no dia seguinte, a relva sequinha e o orvalho cheio de água. O novelo cheio de orvalho de água. Por quê? Ele duvidava de Deus? Não, não é que ele duvidava de Deus. Mas muitas vezes nós, na emoção, por isso que nós não podemos agir pela emoção e sim pela razão. É interessante isso. Eu já fiz prova com Deus. E Deus confirmou. Deus confirmou que estava comigo, que estava nesse ministério, que estava ao meu lado. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Mas você acha que o diabo vai parar? Não vai. Não vai. Tem tido lutas, tem tido dificuldades. Quem me acompanha, né, sabe das coisas que nós estamos passando. Não é fácil você falar assim: vamos fazer a obra de Deus. Se prepara. Aí pessoas falando mal de você, aí pessoas questionando, o diabo fazendo de tudo para barrar. Quando você menos espera, a pessoa fala assim: ó, não vou te ajudar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Começam a vir lutas, começam a vir barreiras. Por quê? Eles querem minar a sua fé. Eles querem que o propósito de Deus não se cumpra. Mas louvado seja Deus. Eu, graças a Deus, né, já sou uma pessoa calejada. Eu falei: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra, para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. E eu escolho servir a Deus. Aí o inferno se levanta, né? Para destruir, para te derrubar, para te colocar por terra. Essa semana fizemos aí 2 propostas e as 2 propostas caíram por terra. Quando falamos que era uma obra de Deus, as pessoas recuaram. Recuaram. Por quê? Porque o diabo não quer que a obra cresça. O diabo não quer que a igreja prospere. Ele não quer que você entre no templo, seja curado, libertado, se converta, ouça a palavra de Deus. Ele não quer. E ele começa a tirar tudo. Mas só que ele esquece uma coisa. Lembra a promessa para Abraão? Aonde eu te enviar, ali você vai prosperar. Ali você vai enriquecer. Não, mas financeiramente não. Ali você vai se engrandecer. As pessoas que te abençoarem serão abençoadas. E as que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. Longe de mim amaldiçoar alguém, misericórdia. Eu fui chamado para abençoar. Mas então se prepare. Nunca se levante contra o homem de Deus.
Nunca se levante contra a obra de Deus, porque o que Deus tem para a minha vida, para a vida desse ministério, das pessoas que estão envolvidas nesse ministério, é bênção, é prosperidade, é vida e vida em abundância. Amém? Eu quero consagrar o dízimo que recebemos nessa noite, amém? Que recebemos, durante o dia. Eu quero consagrar agora nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, eu consagro esse dízimo, Deus amado, que esse teu servo, Senhor, enviou, Deus amado, para esta obra, ó Pai. Eu quero pedir, Deus, a prosperidade, a multiplicação, a vida e a vida em abundância. Que a partir de hoje, Deus, que a partir de hoje, ele sinta a diferença no trabalho, ele sinta a diferença na sua casa, na sua família, para que verdadeiramente ele saiba, Deus, que ele está plantando numa terra fértil. Eu abençoo esse dízimo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Vamos orar e ungir e abençoar esta água, poderoso Deus e amado Pai. Sobre esta água agora, Deus, eu peço a tua bênção, a tua unção, que haja, Deus amado, sobre esta água a cura, a libertação, a transformação, em nome de Jesus. Quando você for tomar, tome. Talvez você vai assistir essa pregação amanhã, daqui uma semana. Não fique envergonhado, pega o copo água, coloca ali, receba esta oração e tome pela fé, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui vai estar o meu telefone, o Pix, que se você quiser nos abençoar, a conta bancária em nome do Senhor Jesus. Lembra, você está abençoando a obra de Deus. A obra de Deus. Amém? Poderoso Deus e amado Pai, sobre esta casa, sobre esta família agora, meu Deus querido, eu oro repreendendo toda enfermidade, toda a força do mal, toda a opressão, toda a perturbação, tudo aquilo que pode ter vindo, Deus, de geração em geração, Pai, agora, Deus, seja encerrado, em nome do Senhor Jesus. Toma posse agora sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Coloca a tua mão na enfermidade que você tem. Se você não pode colocar, coloca no coração, na cabeça, mas agora eu declaro sobre a tua vida a cura e a libertação, em nome do Senhor Jesus. Recebe agora, recebe a cura sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até domingo, em nome do Senhor Jesus. E que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Sejam mais que vencedores, em nome de Jesus.